Acho que no encontro de hoje, essa questão da premiação, né? O quanto que uma premiação ela pode atingir diferentes pessoas, a gente consegue atingir aí questões de diversidade, e o quanto que ela traz dados também relacionados aí a diferentes práticas existentes. Então, teve a premiação do NCPI, teve a premiação hoje apresentada pela CERT. Então, isso me chamou a atenção, é algo que ficou para mim do encontro de hoje, né? Esse processo foi bem interessante, ter essa troca de experiências com as equipes e poder ver que muitos dos meus pensamentos aqui, eles também têm sido sentidos por outras equipes. Algo que também pensando no encontro de hoje, foi essa questão das diferentes formas de você abordar a diversidade, né? No nosso projeto, a gente tem a questão da prevenção de violência, que quando a gente consegue trabalhar a prevenção de violência, a gente consegue quebrar ciclos de violências que são muitas vezes intergeracionais. Então, nós também ali, de uma certa forma, estamos contribuindo para que essas crianças elas sejam cuidadas e educadas, garantindo seus direitos. E quando a gente fala de prevenção de violência, a gente tem que falar de uma diversidade na amostra. Para quem que eu estou oferecendo esse programa? Eu consigo atingir a todas as diferentes populações existentes? Como que eu consigo atingir? Quais são as adaptações necessárias para que a gente consiga implementar um programa como esse, respeitando as diversidades culturais, mas também sem perder aí os componentes principais da intervenção. Então, acho que alguns exemplos e alguns questionamentos, eles nos fazem refletir sobre isso. Que eu acho que eu tenho pesquisas aí, projetos que são específicos para trabalhar as questões, por exemplo, raciais, mas eu tenho outros projetos, como, por exemplo, o ACT, que ele vai pensar em como oferecer aquela intervenção, garantindo aí o respeito àquelas comunidades, enfim. Então, acho que foi um pouco disso, essa foi a minha principal reflexão, Mariana, de como que a gente consegue, então, utilizar esses espaços para a troca de experiências e também para refletir sobre o nosso trabalho. Acho que essa é a reflexão. Então, hoje, quando eu olho para o ético, lá no início, quando vocês falaram, a gente falou assim, será que a gente vai ter que criar algo novo, né, específico para essa comunidade? E a gente percebeu que não, que, na verdade, era o olhar que nós estávamos dando, e na nossa apresentação, o olhar que a gente precisava oferecer também. Né? Então, nos fez, por exemplo, e entender melhor qual que era os normativos da Associação de Psicologia Americana. Nós tivemos agora um encontro em que, no próprio encontro, isso ficou bem forte para a gente também, que a gente teve, no encontro que a gente teve essa semana passada, do programa ACT, para Educar Crianças em Ambientes Seguros, internacional, uma das sessões foi específica sobre diversidade. E acho que casou muito bem com o encontro de hoje. Então, a gente já trouxe, por exemplo, as normativas da APA que estão relacionadas ao programa para esse momento. Então, o nosso olhar, ele também vai se aperfeiçoando para a gente garantir aí uma maior diversidade e para que as práticas, por exemplo, de violência, para que elas para que a gente consiga aí prevenir a violência nos diferentes contextos. Como a gente mostrou para vocês, a gente tem aí uma população bem diversa no Ceará, e acho que isso também é algo que quando a gente mostra internacionalmente, é algo que chama a atenção, o quanto que a gente está conseguindo atingir as famílias aí que vivem em situações de vulnerabilidades.